O ensino jurídico passou por transformações desde a criação dos cursos jurídicos em nosso país em 11 de agosto de 1827, em São Paulo e Olinda. Com as evoluções tecnológicas e a proliferação dos cursos, muito se tem discutido sobre o futuro dos cursos jurídicos e do ensino como um todo. Ainda assim, a Constituição Federal destaca o papel do advogado como, abre aspas, indispensável à administração da justiça. Mas o que é necessário fazer para que o ensino jurídico tenha credibilidade e as universidades consigam formar profissionais aptos a exercer o mercado de trabalho com a aprovação do sonhado exame de ordem? Bom, para falar sobre o ensino jurídico e as questões envolvendo a alta reprovação no último exame de ordem, o Questão de Justiça recebe hoje o Dr. Ricardo Castilho, diretor-presidente da Escola Paulista de Direito, a EPD. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo, doutor Walter. Boa tarde, doutor Alice, doutor Leopoldo. Muita honra, mais uma vez, participar aqui do Questão de Justiça. Doutor Ricardo, que também faz um trabalho excelente, tem uma última publicação que nós fomos, né, no dia do lançamento na Livraria da Cultura, eu acho, Saraiva. Né, sobre direitos humanos, né, doutor Ricardo? E também participando hoje, doutor Alice Gonçalves Júnior, né, que é presidente da nossa comissão na OAB, né, e o doutor Leopoldo, né, da OAB do Tatuapé. Prazer participar com vocês. É sempre um prazer. Eu já dei o plano geral, né, doutor? Eu não queria que desse o plano geral, a gente estava discutindo, mas quem está em casa está sabendo. Olha, eu tive um problema com o pé, né, que vai se passar, mas olha, doutor Ricardo, eu quis fazer o programa com o senhor hoje, com os colegas, para, né, não desprestigiar, né? A honra é dupla, né? O sacrifício de vir com esse problema, na verdade, eu fico muito honrado. A gente fica convalescendo. As perguntas é o seguinte, viu, doutor? Eu estou mantendo um tempo, mas por que usar a marca de papel aqui? Mas é que ajuda, né, doutor? Vou inverter a primeira pergunta, viu, doutor Leopoldo? Vou deixar a primeira pergunta para o doutor Ares hoje. Tudo bem? Vamos lá. Doutor, o senhor, como diretor de uma escola de direito, o que o senhor vê nessa questão de grande número de estudantes reprovados no exame de ordem? Qual é a sua identificação do problema? Doutor Alice, eu, em verdade, destaco várias causas, né, cujos efeitos nós temos assistido aí nos últimos exames e nesse último exame especificamente com recorde de reprovação. Mas dentre as causas principais eu destaco não essencialmente a questão do número de cursos jurídicos que nós temos, mas uma das causas principais é a falta de fiscalização efetiva que o nosso órgão regulador hoje, que é o MEC, ele não consegue efetivamente realizar. Outras causas, como o alto número de produção legiferante que nós temos no país, também impede com que os estudantes consigam uma atualização mais eficaz. E isso reflete também alguém que começa a estudar num ano sob a égide de uma determinada lei. Então, o Código de Processo Civil ele estudou todo com base naqueles institutos. Ao final dos 5 anos, o Código mudou. Ele não conseguiu efetivamente se atualizar. Daí fica mais difícil também para o aluno poder ter essa atualização. Outro aspecto importante que tem que se mencionar são as falhas nos ensinos fundamental e médio. O aluno hoje ele chega no ensino superior com grandes falhas desse nível educacional. Então, somando esses fatores todos, nós assistimos hoje, no segmento da nossa área de atuação, uma formação de má qualidade. Também provocado por professores também mal qualificados, que já é reflexo da falta em algumas regiões do país de professores com formação com mestrado e doutorado, porque São Paulo é uma realidade. O resto do país tem realidades diferentes. Daí dizer que aí são alguns caminhos que eu encontro como soluções imediatas e outros a longo prazo, né? O ensino à distância, por exemplo, pode ser uma saída para isso. Mas dentre as causas principais, eu destacaria essas. O nosso modelo de legislar hoje, que altera o direito dormindo e acordando, ele está mudando. A falha dos ensinos fundamental e médio e também a falha da formação de professores qualificados
e isso, de fato, tem resultado numa dificuldade grande no exame de ordem que visa, essencialmente, qualificar o quadro dos advogados que vão atuar com liberdade, segurança, patrimônio. Portanto, é uma profissão muito importante, da qual não pode ser tratada de qualquer forma. Eu cumprimento o professor Ricardo, além de professor advogado, é um grande educador, né, Walter? Agora, olhando os índices, 9,72%, se eu não me engano, de aprovados no último exame. Diz que foi o maior recorde de reprovações da história, e aí a Ordem divulgou até uma lista e que vem sendo motivo de debates. Agora, de certa forma, claro, a Ordem tem um papel extremamente importante dentro desse cenário. Agora, como que fica a perspectiva desse estudante, o estudante que está na universidade e pensa assim, bom, vou enfrentar o mercado de trabalho. Na sua opinião, a faculdade ela é essencial para que este estudante tenha condições de enfrentar o mercado de trabalho? Entendo que não, a faculdade não é, claro, ela é o ferramental que o estudante precisa para que ele possa ter um bom desempenho na vida, seja na vida profissional, na vida acadêmica, enfim. Agora, depende muito de cada um, né? Então, não adianta dizer que a faculdade A, B ou C, ela reprova mais porque ela tem professores menos qualificados. Está muito ligado à vocação de cada um. O direito é uma profissão essencialmente vocacionada. É um curso feito de leitura. E nós temos um cenário hoje de cursos que tem que cumprir uma carga horária mínima com um esqueleto mínimo de disciplinas num período curto. De modo que não se consegue efetivamente estudar direito. Todos os institutos que são novos, outros que estão aí, que são emergentes, como direito concorrencial, direito eletrônico, direito médico, são áreas que não são novas, mas que não são vistas no direito no são atual. Pouco exploradas, na são realidade, pouco exploradas, né? Direito previdenciário, uma área tão importante que raramente alguma A faculdade área de direito disciplinar também, a gente vê muito pouco advogado na área de direito fazendo defesa disciplinar, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, no próprio Tribunal de Ética da Ordem. Grandes mercados de Exatamente. trabalho. Então, em verdade, a transversalidade, né, que é imprescindível na nossa profissão, ela não acontece nos cursos tradicionais. Então, doutor Leopoldo, eu entendo que não é necessariamente culpa da faculdade ou da estrutura que ela promove. Mas há alunos de direito que passam 5 anos lendo sequer um livro. E se preocupam inteiro. com o exame de ordem só no último ano da Pois faculdade. então não é um treinamento que se faz. Há que se pensar essencialmente na formação de base desse aluno. Ele tem que ler muita filosofia, tem que ler muitos manuais, tem que ficar atento com os aspectos da doutrina e da jurisprudência, sobretudo, para entender como é que o direito tem sido aplicado pelos tribunais, pelo nosso sistema processual. Portanto, depende, claro, do nível de ensino, mas depende mais, a meu ver, do nível também de cada um. Eu acho que buscar conhecimento é algo que está à nossa mão, sobretudo hoje com a facilidade da tecnologia da informação, diferente da nossa época lá atrás, onde nós não tínhamos acesso tão remoto às informações. Hoje você quer doutrina estrangeira, você dá um clique na internet. Deles não tinha, imagina na minha. Ou seja, terminou a faculdade... Ou seja, melhorou de um lado, doutor Arles, melhorou bastante porque o acesso à informação se tornou bem mais democrático. Por outro lado, criou uma acomodação. Ora, se eu tenho Mas também hoje facilidade... há um excesso de informação também, né? Então, aí que tem que haver um trabalho de metodologia, de filtragem. Eu vou ler o quê, eu vou ter o quê, e esse trabalho é desenvolvido pelo professor, que orienta essencialmente como esse aluno vai ter eficácia nos seus estudos, né? Então, a mim me parece que há uma série de pontos que devem ser melhorados no processo de ensino-aprendizado. Isso realmente está muito falho. E eu acho que essa questão das faculdades, delas se sentirem prejudicadas pelos resultados, isso me parece um chacoalhão no sistema. Nós precisamos melhorar. E como é que se melhora? É fazendo. Os números não mentem, né? Nós temos aí nesse ranking, né, nós temos quase 1.200 faculdades de direito no nosso país. É uma coisa louca, né, professor? Aí que tá, eu não sou contra o número de faculdades. Eu acho que o acesso à educação ele deve ser aberto. Você acha que essa proliferação ela contribuiu para aprimorar ou, de repente, para não aprimorar o ensino no país? Agora nós estamos no momento, na fase
do aprimoramento. Do aprimoramento. As que efetivamente têm condições vão se manter. Quando eu estudei, Leopoldo, aqui em São Paulo nós tínhamos 10 faculdades. Apenas de direito. 10. Hoje são 1.400. Dizem, né, professor, não queria chamar essa polêmica, dizem que é o país que tem mais faculdade de direito, nem os Estados Unidos se tem tanta faculdade de direito assim. Há que dizer de Portugal, que parece que só tem 24 O pessoal fala, por exemplo, o ano passado surgiu a discussão com relação a acabar com o exame de ordem, né? Então, foi feito um levantamento na ordem, eu participei na época de uma das discussões, e nós temos no mundo inteiro, isso o ano passado, foi feito esse levantamento, são 6 milhões de advogados no mundo inteiro. A OAB São Paulo, no ano passado, se tivesse que emitir carteira para todos os bacharéis, teria que emitir 4 milhões e meio de carteira. Nossa, pai. Ou seja, nós estamos falando de um contingente de pessoas, né, que fizeram curso de direito e não ingressaram nos quadros da OAB. Agora, e a qualidade desse pessoal? Pois é. Quando se fala em qualidade, eu sei que deve ter uns 3 minutos, e gostei muito da colocação dele, pelo seguinte, o senhor coloca um aprimoramento pessoal até da pessoa, ela tem que ter pessoal do indivíduo, tem que ter uma consciência que ele tem que se aprimorar. Mas também zela a questão do exame de ordem, não sei como é que o senhor vê isso, às vezes a pessoa quer se aprimorar, só que não chega à condição de. Então, aí sim funciona o exame de ordem, para dar uma segurada para que a pessoa melhore para o mercado de trabalho, não é, professor? O exame de ordem tem uma função essencial, né? Como nós falamos, a nossa profissão, ela cuida de vida, de patrimônio. A própria Constituição, como foi anunciado aqui no início, né, ela declara que a nossa profissão é essencial ao funcionamento, ao acesso e à busca da justiça. Trata do direito dos humanos, é isso? Trata do direito dos humanos e dos não humanos também, né? Porque aí nós estamos indo um pouco além dos direitos dos animais, da fauna, da flora. Então, enfim, na verdade, o exame de ordem hoje é essencial não para tolher o direito de alguém atuar. É uma discussão que já se fez no passado, que é das únicas profissões que tem essa exigência, né? Não é totalmente verdade, porque nós temos um rol de profissões regulamentadas, da qual a nossa não é diferente. Na medicina tem um exame que se faz de residência, uma especialização. E vejam que a medicina... Mas o CRM já pensou em fazer exame igual ao nosso. Já pensou. Está estudando. Assim como o CRF, o Conselho Regional Conselho Federal, CFC, Conselho Federal de Contabilidade, igualmente pretende fazer um exame para contadores. Na administração também já se estuda em fazer um exame dessa natureza. Agora, para algumas profissões previstas na Constituição, como a nossa, o papel que exerce a OAB de aferir esse conhecimento é essencial para que não se tenham profissionais que vão não ser tolhidos de atuarem, mas não vão tolher o direito das pessoas, implicando na sua dignidade. Então, é uma profissão. Daí vem os honorários, né, de nobreza. Nós não cobramos, nós não recebemos pagamento, nós recebemos honorários, porque é de honra. Portanto, não é uma profissão massificada. Poderia ser, mas não é. E se não é massificada, nós estamos falando de uma profissão que trata essencialmente de questões ligadas à dignidade do homem. Daí nós não podemos realmente... Imagine alguém que... Eu digo, doutor Alice, que trata os dois bens mais importantes, né? Aliás, os 3 bens mais importantes, né? A vida, a liberdade e o patrimônio. Agora, enquanto a medicina, por exemplo, o profissional da medicina não precisa fazer uma prova para que receba a sua carteira de médico, nós, advogados, fazemos uma prova para medir o conhecimento daquele profissional, na sua opinião. Mas o médico, doutor Leopoldo, em verdade, ele faz uma prova, assim, para o ingresso nessa que se chama residência, que é um estágio, porque a medicina, o médico de antigamente era um médico de tudo. A medicina, tal como o direito, foi se especializando. Não existe generalista, né? Então, hoje tem médico de cabelo, de unha, de pele, e ele tem que fazer esse exame, que é uma residência, que não é um exame fácil. Há, inclusive, cursos preparatórios para residentes. Será que está tão difícil como a ordem?
Eu não colocaria, não dá para comparar, para proteger por uma questão simples. São segmentos completamente diferentes. Nós estamos falando de uma ciência exata e uma ciência humana. Professor, são questões diferentes. Aqui a gente vai para um rápido intervalinho e já volta aqui no Questão de Justiça com o professor Ricardo Castilho, que é diretor-presidente da EPD. Olá, amigos do programa Questão de Justiça. A semana passada foi comemorado o Dia Nacional dos Bombeiros, nossos verdadeiros heróis que todos os dias salvam vidas nas águas, nos incêndios e nos acidentes de trânsito pelo país afora. Recentemente, mais de 400 bombeiros do Rio de Janeiro foram presos porque invadiram um quartel por melhores salários. Inclusive, foram denunciados pelo Ministério Público pela prática de crimes militares. Após a invasão do quartel, o governador carioca, Sérgio Cabral, acabou se pronunciando de forma feroz, chamando os nossos heróis nacionais de vândalos, porque invadiram um quartel do Corpo de Bombeiros pedindo aumento salarial. O pronunciamento do governador carioca caiu como uma bomba perante a opinião pública e obrigou Sérgio Cabral a voltar atrás e admitir que errou ao chamá-los de vândalos. Na Assembleia do Rio, foi aprovada a toque de caixa uma anistia administrativa para que esses bombeiros não fossem punidos administrativamente dentro dos quartéis. Em Brasília, já passou na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados um projeto de lei para anistiar os nossos heróis com relação aos crimes militares, pelos quais respondem a processo criminal militar. Mas qual a lição que tiramos desse episódio? Porque todas as autoridades buscam mecanismos para livrar os bombeiros de punições criminais e administrativas previstas em lei. Ora, nossos heróis bombeiros, que estão acostumados a apagar incêndios e salvar vidas, agora estão exercendo um papel fundamental junto ao povo brasileiro, incendiando nossas almas no resgate de nossa cidadania, que estava nas trevas de um poço fundo da impotência e da desesperança. Mais uma vez, nossos heróis vêm salvar nossas vidas ao demonstrar que é possível vencer o que parece invencível e que as leis foram criadas para servir a sociedade e não a sociedade a servir as leis e os seus criadores. Os bombeiros cariocas sabiam das consequências graves que repercutiam naquilo que a lei penal militar pune com rigor, mas acima dessas leis estava a dignidade a ser preservada de cada um desses heróis que precisa colocar comida no prato de seus filhos e viver com dignidade. Neste exemplo, não se prega insubordinação às leis, mas um limite aos desmandos da administração pública no resgate da dignidade da pessoa humana. Que esse incêndio que resgatou nossa cidadania transforme em cinzas a desonestidade e a corrupção. Ah, mas uma coisa que ia me esquecendo, os nossos heróis não são vândalos que andam em helicópteros, aeronaves e iates que pertencem a empreiteiros contratados pelo governo carioca. Vamos incendiar nossas almas e fazer valer nossos direitos. Chame os bombeiros. Voltamos aí no programa Questão de Justiça nos nossos estúdios. Até a próxima, pessoal. Você está aqui no Questão de Justiça, que pode ser visto em suas reapresentações também pelo nosso site. Você acessa o site da Rede Brasil e Televisão, vai ali na parte de notícias e jornalismo, tem um programa do Questão de Justiça. Entra lá e no link do Questão consegue ver on demand os programas que passam aqui. Ou também pode participar de segunda a sexta-feira pela Rádio Record. Agora a gente tem um telefone na Rádio Record, você participa, deixa a sua pergunta e o Questão de Justiça também presente no dia a dia aí do cidadão, né, brasileiro, né, e pela internet pelo mundo. E hoje a gente está com o Dr. Ricardo Castilho, que é o diretor-presidente da EPD. A EPD, para quem não conhece, é uma escola aqui em São Paulo, hoje já é referência, que após a faculdade o advogado faz a especialização. E hoje ela é referência em curso jurídico no país, com grandes professores, né? Às vezes até alguns ministros participando de palestras ali na EPD, aqui perto da Liberdade, em São Paulo. Eu fiz toda essa propaganda, professor, mas porque é uma grande verdade. A escola do senhor hoje despontou em 5 anos e quando se percebe no quadro de professores, que seja nas palestras, são de valor muito bom, de gente muito boa que o senhor conseguiu reunir ali, né? O que é
primordial para quem quer cursar essa situação do direito. E eu estava falando, eu estava prestando atenção muito, Leopoldo, nessa situação de eu colocar as várias áreas hoje que se tem no direito, né? E como opção isso de melhora, porque o advogado tem uma condição melhor de trabalho. Se é isso que o senhor colocou, né? E outra situação, como é que o senhor vê isso? Se dá para hoje ter essa divisão como se tem na área médica? O senhor colocou no último bloco que se tem várias especialidades. No ramo do direito também tem isso, né? Só que não na base do estudo estrutural, ali saindo da faculdade. Ninguém orienta para isso. Como é que o senhor vê essa relação? Se isso colocado na própria faculdade começa a melhorar a condição hoje para o advogado que entra para o mercado? Olha, eu acho que na própria faculdade não é possível, né? Eu penso que uma especialização ela é a condição sine qua non para quem quer se desenvolver e ser um profissional diferenciado e poder tutelar os direitos que ele vai defender com a especialização. É condição sine qua non. Isso já está claro, portanto, é indiscutível, não é nem como uma residência, né? Ninguém sai da faculdade especialista em nada. E aí uma das causas dessa dificuldade é com a vida profissional, porque hoje nós temos um curso de Direito formatado em 3.780 horas, distribuídos em 10 semestres, são 10 semestres ou então em 5 anos, né? De modo que não é mais possível estudar todos os ramos do direito neste período. Aí uma das soluções que se propõe, e isso eu pude estudar na minha tese de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, que foi sobre a utilização de ferramentas tecnológicas para o método aprendizado, para eficácia no método aprendizado em qualquer área, sobretudo na área jurídica. Entendo que com 3.780 horas não é a solução, talvez, fechar as faculdades, mas fiscalizá-las, obviamente, né, para saber se elas têm minimamente condições de oferecer um ensino igualitário ou em condições de formar um bom profissional, mas utilizar a educação à distância ou o ensino à distância como um suporte para as disciplinas que não se contemplam. Né? Hoje podemos falar de direito indigenista, direito do turismo, o direito ambiental, que não é devidamente estudado. Hoje nós temos questões ambientais importantíssimas que um curso que não se estuda em um curso de difusos de coletivos, ele precisa de um aprofundamento muito amplo. Ou seja, a mim me parece que a utilização de uma ferramenta de ensino à distância combinada com o curso presencial é uma das soluções importantes. Nesse meu estudo do pós-doutorado, eu pesquisei universidades da Inglaterra, por exemplo, que 50% de todo o curso é feito à distância com grande eficácia. A problemática que nós enfrentamos aqui é com relação ao método que se tem hoje empregado no ensino à distância, com falta de tutores, com falta de eficácia, o que não leva a efeito o ensino à distância. Então, eu acredito que, implementado com eficácia, métodos de ensino à distância complementares, por exemplo, ele tem, então, uma aula expositiva com um professor de Direito Civil, por exemplo, e vai complementar ou vai pesquisar através de um método à distância. Professor, recentemente uma universidade conseguiu a instalação de um curso à distância, inclusive hospedando a estrutura deste curso à distância fora do país. Foi objeto de debates e o nosso tribunal autorizou essa universidade a criar esse curso à distância. Aí eu diria o seguinte, será que estamos no caminho certo? Ou seja, um curso à distância. Claro, vivemos num Brasil que o trânsito é caótico, né? Nós temos diversos problemas com relação a trânsito, transporte. Agora, será que estamos no caminho certo? Porque você abre a possibilidade de quem está longe, por exemplo, na Amazônia, no Piauí, ter acesso a um ensino de qualidade aqui em São Paulo. Mas sabe qual é a minha preocupação? Fiquei pensando, por exemplo, quem está do outro lado, até que ponto aquela instituição, eu digo, não criticando nenhuma instituição, mas até que ponto existirá uma fiscalização devida para nós sabermos quem é aquele corpo docente, como está regulamentado este corpo e quem está do outro lado, e aí eu diria do outro lado das câmeras, né? Porque este curso ele é realizado de uma forma telepresencial.
Eu não sei se existiria hoje uma adaptação, ou não sei se estamos preparados ainda para esta estrutura. Qual que é a sua opinião em relação a isso, hein, professor? Bom, isso vai de encontro com aquilo que nós falamos em relação à vocação de cada um, né? Porque quem está recebendo informação, ele tem que ser honesto com ele mesmo. Ele não tem como matar a aula, né, telepresencial. Então, eu tenho a certeza, essa questão do ensino à distância já existe aqui. Nós temos universidades que oferecem graduações e pós-graduações à distância. E digo que, não raramente, as faculdades, as graduações, os bacharelados à distância, são mais eficazes, às vezes, do que os presenciais, em alguns modelos que nós temos. Por quê? Porque o aluno, a graduação à distância, não dá para o aluno perder, porque o professor está lá ao vivo, sendo transmitindo via satélite, ao vivo, aquele momento. De modo que ele não pode cutucar o colega, atender celular. Igualmente, o professor que está fazendo a sua exposição, ele não pode parar para tossir, ou parar para atender celular, ou dar aquele gatinho, né? Portanto, tem mais eficácia porque se aproveita melhor o tempo. Agora, isso requer disciplina do professor. O interesse do aluno, no caso do ensino à distância, ele é mais focado. O aluno tem que buscar aquela informação. Exatamente. Né? É o que nós falamos da vocação pessoal de cada um, de passar no exame de ordem. E seja em qualquer segmento, é importante que se tenha... É o futuro, né? Professor, o que causa, assim, às vezes, a gente se relembrar essa situação? Por exemplo, você tem um telecurso que já vem, sei lá, 20... Estou fazendo uma comparação, Torales. O telecurso tem, sei lá, 20, 30 anos de existência. Você tem cursos jurídicos que já fazem telepresencial já há um bom tempo, pelo menos uns 10 anos, eu vou citar nomes. 10 eu já tenho conhecimento de alguns, né? Você tem a TV Justiça, que quem tem curiosidade de assistir percebe que em alguns momentos tem uma verdadeira aula de direito. Tem aula, né? Tem aula de direito, né? Por que causou... E a questão de justiça também, uma verdadeira aula de direito. Que já tem 20 anos também, né? Isso não foi bom ele lembrar, né? Não foi bom, a gente tem que vender o nosso peixe, não é? Claro. Mas qual é a polêmica que você cria? Só porque é o curso de direito? A situação de ser o curso de direito só, que cria-se uma polêmica toda em cima, não se pode passar esse tipo de informação e regrado na faculdade? Walter, na verdade, o senhor mencionou de alguns cursos que eu entendo que alguns temários podem e devem ser desenvolvidos no método à distância, desde que com metodologia eficaz. Porque tem um tutor, né, professor? Tem um tutor. E o diferencial no ensino à distância é o tutor. É ele que vai conduzir a disciplina, a efetividade, se eles estão absorvendo as informações e as atividades que são complementares. Portanto, hoje alguns cursos que oferecem ensino à distância são perfeitamente viáveis. Como o doutor Aires colocou, claro que nós temos em São Paulo, na região sul, uma concentração maior de cientistas, de juristas, porque não é que nós somos melhores. Não, é porque aqui se concentram polos educacionais mais importantes, que tem um número maior de doutrinadores, é uma região. Aí, o ensino à distância tem relevância para emanar, para irradiar para o resto do país. Também, doutor, durante décadas, o país migrou para cá, né? O país migrou para cá, né? Exatamente. Nós temos aqui não só o país, né? Vários estados, nós temos aqui colônias de vários países que migraram para cá, também, né? Se destacando muito. São Paulo é berço que acolhe qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo, né? Então, eu entendo que essa ideia do ensino à distância é um auxílio do que propõe a Constituição em relação à igualdade de condições, né? Então, acho que as pessoas que estão em regiões mais distantes, elas podem ter um nível de ensino igual ao que as pessoas que estão aqui no sul. Eu fico pensando a dificuldade que tem uma pessoa que mora no norte ou no nordeste sair de lá, tem que arrumar um local para morar aqui, vai ter que arrumar um emprego, dependendo do caso, para depois estudar. Ele pode fazer o estudo direto da casa dele através da internet, através da... Agora, todo curso, e ele precisa de um regramento, porque não é como eu falei, não tem como ele enganar a si próprio, né? Ele tem que buscar
A dúvida é, todo o curso, com tutor, mas todo o curso à distância, total, 5 anos? Ou seja, vamos extinguir o presencial? Não, em verdade, não, olha só, não existe ensino à distância plenamente, todo à distância. Na nossa legislação, na LDB, quando inseriu os cursos à distância de graduação, uma parte deles é presencial. Ou seja, as provas são presenciais, algumas aulas são presenciais. Então, ele não é totalmente. Por isso, ele precisa dos polos, né? Qualquer, hoje, uma faculdade, uma universidade à distância, ela tem que ter uma rede plenamente estruturada para que as pessoas possam se aglomerar, se reunir e receber as aulas. Ou seja, existe a sala de aula, existe o ambiente, não há ainda ensino pela internet. A internet ela é utilizada tão somente para as atividades complementares. Agora, uma coisa na nossa área é importante, cursos de atualização ou cursos que preparam para os exames, esses são possíveis de serem realizados à distância, porque eles não requerem tanta interatividade com o professor. Função essa que o tutor ele exerce muito bem. Ou seja, um curso de graduação totalmente ou parcialmente à distância não é possível. Isso eu pude deflagrar também nos meus estudos do pós-doutorado, de que não é possível, porque o método, sobretudo aqui no Brasil, não está bem desenvolvido. Agora, a questão do método a metodologia de pesquisa e de assimilação, o direito requer interatividade. Precisa ter professor-aluno, precisa ter discussão. Agora, pensando em interatividade, fazer. Professor, fiquei pensando no seguinte, isso exigirá, ou seja, toda essa evolução tecnológica, né, num clique, como o senhor mesmo disse numa outra entrevista, o que acontece? Isso vai exigir um maior aprimoramento do corpo docente, dos professores em si, porque aquele professor que somente tem ali aquele conhecimento de sala de aula, no futuro, provavelmente, isso será o requisito essencial, será que ele tem um conhecimento a mais, porque tratar deste conhecimento, ensinar na frente de uma câmera é bem diferente, né, professor? Isso é o aprimoramento. É igual quando nós advogados, muitos quando deixaram as máquinas de escrever para usar o computador, muitos foram reticentes e não queriam utilizar computador. Hoje não é possível mais, não dá mais para usar a máquina de escrever e o advogado que não quis se atualizar, hoje você tem que impetrar um habeas corpus através de um protocolo online. Ou seja, não dá. Então, é condição sine qua non a atualização. Há professores que só dão aula com o público. Hoje, um professor, um educador, tem que aprender as técnicas didáticas para poder falar para uma câmera, diretamente com os seus receptores. A importância da comunicação a para o operador de hoje, direito. o educador ele tem que ser, sobretudo, comunicador. Bom comunicador. Isso é Numa análise, imprescindível. o senhor tem visto alguns cursos já que, não estou pedindo para o senhor colocar ranking de curso não, mas nesses dia a dia que o senhor tem vivenciado aí, tem alguns cursos que têm se sobressaído? Eles estão conseguindo atingir essa qualidade, professor? Olha, eu diria que hoje, isso é muito fácil de identificar, as instituições públicas, elas têm um número maior de aprovações. Por quê? Porque o aluno dela é mais preparado, não é que ele é melhor. Ele vem com preparo melhor dos ensinos fundamental e médio. Ele é um aluno que estudou mais. Isso está claro. Não é que a faculdade pública, as instituições, as universidades públicas federais, elas são melhores. Não. Primeiro que elas têm professores de carreira, ou seja, se valoriza mais o professor. Segundo que o aluno vem com mais preparo. Então, não é que elas ranqueiam, é que elas têm uma estrutura melhor. Isso está claro nos índices que a gente... As privadas, por seu turno, hoje, eu acredito que elas começam a ter um outro olhar, tendo o aluno como parceiro, não o aluno como cliente. Ela depende do sucesso, do que o aluno tenha sucesso, para que ela também tenha, para que ela consiga permanecer no mercado. Então, são vários fatores que congregam essa questão dos rankings. Uma faculdade privada, para ser boa, ela tem que efetivamente ser muito boa. Ela tem que selecionar muito bem o seu corpo docente, ela tem que, igualmente, tornar heterogêneo, ou melhor, homogêneo o seu grupo de alunos, para que ela possa desenvolver um nível mais aprofundado, porque não dá para... Hoje, muitas faculdades cumprem um papel importante, que são o papel que não foi feito nos ensinos fundamental e médio.
eu digo o seguinte, que o aluno, às vezes, ele sai, ele entra na faculdade com essa fase. Ele sai, muitas vezes, com o engodo de que ele vai conseguir ter êxito na sua profissão. Não consegue, mas não é raro dizer que ele vai ser o melhor empregado, empregador, o melhor cidadão, porque a faculdade, a universidade, ela propõe esse papel, que não é seu objetivo, mas ela melhora o cidadão, como esse contingente grande de quase 4 milhões, né? Nossa. 4 milhões. A gente pega pessoas que passaram no exame de ordem também despreparados. Eu fui coordenador do Jovem Advogado na seccional durante 6 anos e encontrei muitos, alguns acadêmicos e outros já advogados recém passados no exame de ordem sem a menor condição de exercer a profissão de uma maneira correta, de uma maneira exata, fazendo muita bobagem. Doutores, eu vou deixar sua pergunta no ar, sua colocação. Não fiz pergunta, só fiz uma colocação. E vou entrar no próximo bloco, que é o final, e usar isso como pergunta para o professor Castilho, ok? Pois não. Então a gente vai para um rápido intervalo e volta aqui no Questão de Justiça. Olá, amigos do programa Questão de Justiça. Mais de 400 bombeiros cariocas foram presos e estão sendo processados criminalmente porque invadiram um quartel reivindicando melhores salários. Agora, com a repercussão social, as autoridades buscam mecanismos para burlar a lei, para que nossos heróis não sejam punidos. A minha indagação é a seguinte: será que a legislação penal militar precisa ser reformulada? Bom, para ver a minha opinião, acesse o site do programa Questão de Justiça ou na OTV. Voltamos aí aos estúdios com os nossos convidados. Até a próxima semana. Você está aqui no Questão de Justiça hoje discutindo mais uma vez a questão do ensino jurídico, né? E aí vem várias pontas nessa situação. Questão do exame de ordem, questão do número de faculdades, questão do ensino no geral, né? Não é, doutores? Uhum. Isso não está passando nem um ano, está passando nem qualidade do ensino, a qualidade do aluno. Olha, né? eu vou... interesse do aluno. Interesse. Né? Exatamente. Você pode ter um aluno muito interessado numa faculdade razoável e ele vai se formar bem e vai passar no exame de ordem e vai ser um excelente profissional. Você pode pegar um aluno que não é tão interessado numa ótima faculdade e ele não vai ficar no caminho. Exatamente. O apresentador não pode fazer depoimento nenhum, mas eu tive um curso de exame de ordem e vi essa problemática que o doutor Ares colocou. E o que o senhor colocou no começo, que tinha alguns alunos que tinham uma linha de raciocínio, às vezes, equivocada, né? Então, usando a sua colocação do final do último bloco, eu queria perguntar para o senhor, eu sei que vai ser uma batata quente na sua mão, mas como é que melhora essa situação? Porque o contingente que está para trás, que tem todos esses problemas, ele está aí ainda, precisa ser manuseado, mas né? Isso é antigo, hein? E agora? Então, na colocação do Dr. Arles, eu concordo com o senhor, no sentido de que o que está com problema, tá. Nós temos que cuidar daqui para frente. Eu não vejo como solução imediata cuidar desse contingente. Eles estão aí, a situação está posta. E o que fazer? Em verdade, quem já fez o curso de Direito há 5 anos, de duas uma, ou ele refaz o curso para que ele possa se atualizar, ou então ele tem uma resignação a ponto de estudar muito para poder chegar ao status de passar nos exames atuais, que eu não vejo o exame de ordem como um bicho-papão ou como sonhado exame de ordem, não. Deve ser uma coisa simples, do qual o aluno já no primeiro ano da faculdade sabe que ele vai se submeter, portanto não é surpresa, não vale o argumento, olha, porque a nossa profissão é a única que tem. Ora, a regra já está colocada, já existe o exame de ordem. Ele já sabe que... E isso, a meu ver, é uma situação tão importante que ele sabe, não dá para eu ficar no boteco tomando cerveja, como faziam nas faculdades. Os alunos iam para a faculdade de sexta-feira, não tinha aula. Bom, isso continua, né? Isso continua, mas agora há que se acordar, porque não dá mais tempo para isso. O aluno no primeiro ano ele já fica com aquela consciência, o exame de ordem vem aí. Já vai criando O do exame não é tão difícil. Eu tenho mais de 20 anos de formado, às vezes eu dou uma olhada na prova lá, boa parte das questões eu sei a resposta, sem estudar nada. E ali é clínica geral na prova, né? Não é
Hoje eu advogo numa área específica, mas muita coisa ali eu aprendi lá atrás e não esqueci. Posso é só apimentar? responder. Posso apimentar? É. Estava conversando com uma outra emissora e o telespectador disse o seguinte: será que nós não deveríamos ter um exame de ordem a cada 5 anos para medir se os profissionais, de repente, estariam aprimorados para continuar a exercer o mercado de trabalho? Isso foi a pergunta do telespectador. Isso, a meu ver, é fora de questão, porque porque o Tem nada a ver profissional uma coisa ele com outra. passa por esse crivo para saber como é que foi a graduação A dele. graduação dele. Como é que ele vai... Renovação de CNH na OAB vai ser complicado, Não tem hein? como, Complicadíssimo, né? Tem que cuidar da tua vida, da tua profissão, você tem que estudar, claro, mas na tua área de atuação. A vocação é Por isso importante. que eu Eu me acho que- lembro em 86, 87, um professor que deu aula para a nossa turma de Direito Constitucional, ele foi presidente do Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região. Ele estava dando uma aula, já estava terminando a faculdade, e ele virou e falou assim, nossa classe tinha 120 alunos. Ele falou aqui, tem 20 aqui que serão excelentes profissionais. O resto, assim mesmo ele falou. Coisa. E hoje você constata que boa parte daquela turma que se formou, nem na advocacia estão. Tem Muitos vários que eu casos encontro, não são advogados. Agora, o aluno não pode se estimular, ele tem O que buscar professor o sonho. acertou. Então, nesse contingente aí que se pensa do passado. Agora, essa questão de fazer um exame a cada 5 anos. Vamos pegar um desembargador, como o senhor citou agora. Se ele sentar para fazer o exame de ordem, ele não passa. Não passa. Não passa. Ou seja, ele não está preparado, ele não está no calor de estudar todas as matérias, ele não fez Mesmo isso. porque hoje não usa mais isso, Não. né? Você usou lá atrás, hoje você pega algumas coisas que são usadas em todas as áreas de direito e depois é só a questão específica. A não ser que você fosse fazer um exame específico para a área daquele advogado. Agora, você já imaginou a loucura disso? Leopoldo, há 15, 20 anos atrás, a Ordem, por exemplo, tinha 30 comissões, porque eram poucos os ramos do direito. Hoje tem 109. Ah, cresceu demais. É muita coisa. Então você teria que fazer um exame para meio ambiente, um exame para biodiversidade, um exame. Você já imaginou a loucura que seria isso? Agora, esse aluno que está cursando, mas a minha faculdade está no ranking, não está no ranking, como é que fica? Então, eu acho que ele tem que buscar o sonho dele e entender que ele faz a realidade, ele que vai estudar. e ele que vai faz a buscar diferença. A concretização É do ele sonho que vai faz fazer a diferença, né, Ele professor? deve buscar qualidade. Para isso, os movimentos estudantis, eles estão aí, né? Eles devem buscar qualidade. Se tem um professor que não corresponde, exija que se troque o professor. O aluno, é por isso que eu disse que ele tem que ser parceiro da instituição. E não ficar preocupado, minha faculdade não está no ranking, logo eu não vou ter as mesmas condições que os outros. Eu acho que é uma parceria do qual o aluno e a instituição tem que ter essa condição, porque não adianta, o aluno sozinho não vai muito longe, né? A faculdade também Na precisa realidade, ou ele faz parte do problema, ou ele faz parte da solução. da solução. Eu acho que ele tem que fazer parte da Exatamente. solução. E a faculdade é só uma mera etapa. Depois ele tem que se especializar, cursar uma pós-graduação e continuar estudando a vida toda, porque o direito exige, ele é dinâmico, né, professor? A vida toda, não para nunca mais. Eu achei Tem que o tem exemplo do Dr. Alice que está dizendo, continua estudando. E Só não, que Eu me formei em 87. Ah, faz pouco tempo. É. O senhor que tem instituição de ensino, quem busca mais hoje? Quem tem buscado mais? O aluno tem buscado mais esse caminho? Ou o professor que está forçando um pouco mais ele? Mesmo sendo a pós-graduação? Quem força mais? Vai? Olha, na especialização é diferente da graduação, porque já há uma outra cultura, o aluno já fez o bacharelado, logo ele tem uma sede maior. É bem mais fácil trabalhar com um aluno da especialização do que da graduação. Na graduação você tem uma missão da formação de ensino, né? Você tem que ensinar efetivamente os institutos. Na especialização você já parte do pressuposto que ele sabe aqueles institutos. Você vai caminhar para um aprofundamento em cada área dos institutos. Então, é triste quando a gente tem, às vezes, uma turma de pós-graduação, alunos que não têm, que vêm com essa falha. É o que nós estamos falando aqui agora, que o Dr. Alice colocou, que tem profissionais, tem advogados que não têm minimamente condição de... Isso acontece em quaisquer instituições, em quaisquer cursos, essa falta de homogeneidade de conhecimento, mínimo, né? Agora, o aluno do bacharelado hoje, eu entendo que precisaria ter um rigor maior para que ele ingressasse na faculdade.
Não é simplesmente preencher um formulário para poder atender de uma direção, uma normativa do MEC, que é um vestibular, hoje não é mais processo seletivo, é um vestibular, que ele faz uma redação e ele passa. Não é tolher o direito de entrar na faculdade, é melhorar, fazer com que, olha, você não está bom para entrar na faculdade. Então é filtrar, não ter mais turmas de 120 alunos, as turmas devem ter no máximo 50. Mesmo porque ele não acompanha, né? Ele não vai acompanhar os outros. A faculdade, agora não é crítica, mas por questões mercantilistas, a faculdade passa esse aluno. Ela quer ter, ela precisa Bom, de isso volume. o Estado passa, né? No fundamental, que Pois é. é um problema, já né? funcionar, Mas ele vem de qualquer forma. Hoje passa até Passa. sem Ela saber. precisa de um número Exatamente. mínimo também de alunos para passar. É por isso que a gente Até para tem. funcionar Por isso que a adequadamente. gente tem os problemas que nós temos hoje no ensino, né? Já começa lá de trás, né? Não, nós sabemos a raiz, de onde vem a origem, né, do problema. Portanto, verdade. eu acho que como melhorar tudo isso? Começando a pôr em prática essas medidas, implementando ensino à distância como ferramenta subsidiária, melhorando as faculdades. Não é que vão ser fechadas. Naturalmente, elas vão desaparecer, aquelas que não conseguirem efetivamente oferecerem um ensino de qualidade. Estamos no rumo certo, professor? Eu acho que com esses indicadores nós estamos no rumo certo. Mas é o chacoalhão que nós precisamos sofrer para poder O acordar. Estado precisa repensar a questão da educação desde lá. Desde a base, muito desde a importante. Porque tem um base. tabu, né, doutor? Toda vez que se discute essa situação, e é sempre na área do direito, tem um tabu geral. O professor não, está aberto falando. Acho que poucos professores vieram aqui falar negócio, foram uns dois, né? O Seu de Mello foi um desses, né? Agora tem um tabu, todo mundo tem medo. Não, vamos falar porque é da base, porque é tão grande o problema todo, né? Não, o problema do extenso. ensino é inteiro, não é? Você pega a situação que a gente vê hoje no direito, a gente vê na medicina, a gente vê na contabilidade, a gente vê em todas as profissões. Na realidade, a formação lá no início está ruim e o cidadão vem e chega na formação, na faculdade ruim, acaba se formando na faculdade e é um profissional ruim. É isso que a gente tem visto, né? A qualidade dos profissionais diminuindo a cada ano. Infelizmente é o que a gente vê. O destinatário, na verdade, dessa educação, quem faz a educação, as faculdades, não é o aluno, é a sociedade. Sim. Então há que se pensar nisso, né? Eu acho que as políticas públicas que cuidam da educação, elas têm que ser repensadas. Claro, nós temos hoje um contingente que precisa ser pensado, mas mais do que isso é cuidar dos que vêm, né? Do meu filho, do seu filho, que ingressa agora no ensino fundamental, no ensino médio. E quem vai entrar na faculdade é filtrar, como a gente mencionou aqui, filtrar. Olha, você não está preparado para fazer graduação. Agora não. Então perde mais um ano, for o caso, faz aí um curso de reciclagem de conhecimentos gerais para você chegar com um nível melhor no ensino. Com condições de aprender, com condições né? de Porque se aprender. você não tem a base aqui, como é que você vai aprender na frente? Não consegue. A família participa bastante da situação, né? Professor, quem tem consciência termina fazendo isso com seus filhos, né? Na verdade, Como é que ele busca essa informação? Só pela internet, pelo ranking? O que o senhor aconselha? olha, escolher uma instituição pelo ranking talvez não seja o critério mais acertado, né? Eu acho que, claro que isso, se for por esse critério, tem que entrar nas públicas, né? Eu acho que por aí não seria talvez o caminho. É criar mecanismo efetivo de que a faculdade ela está num processo de melhora, né? Por exemplo, já o senhor mencionou aqui acerca da nossa referência em instituição. São Paulo. Não tem Nós problema. temos o único curso de Direito no país aprovado com um conceito máximo em todos os itens de avaliação, os instrumentos avaliatórios do MEC, que não são fáceis, né? Nós tivemos nota máxima em tudo porque o nosso curso é integral. E nós concebemos esse projeto integral, é um curso de 7.400 horas, ou seja, é um curso que tem uma carga horária igual a um curso de medicina. E ainda assim, na nossa proposta pedagógica, nós não conseguimos completar todos os institutos. Hoje o aluno não lê. Então, um curso integral, que se propõe a fazer um curso diferenciado, nós carregamos de muita leitura, mas não falar, você tem que ler manual A, B ou C. Ao contrário, nós propusemos oficinas de leitura,
tertúlias para estudar filosofia, muita filosofia, que é o que dá base para o operador do direito, de Aristóteles a Habermas, de trazer direito alemão, que hoje não se estuda em lugar nenhum. E mais do que isso, núcleo de prática jurídica não é para o indivíduo fazer cópia de modelo de peça trabalhista, civil, tributária. Não, é desenvolver cases que ele possa, através dos... Porque copiar peça, você vai no Google, na internet, e você faz isso. E é o que as faculdades propõem hoje. Não é isso. É criar método de uso da lógica jurídica, do raciocínio reflexivo, que hoje as disciplinas dogmáticas, elas propõem um pensamento reflexivo, mas não propõem prática. Então, eu acho que os cursos têm que propor prática, mas baseado na realidade, em estudos de cases, e aí sim, talvez criar daqui para frente uma geração de novos e bons profissionais do direito. Fazer educação, faculdade que se propuser a fazer educação nesse nível, eu acho que elas têm que ser exaltadas, não é ranquear. O senhor tocou para mim num ponto primordial, que eu acho que é essencial para o sucesso do profissional do direito. Eu, o telespectador assistindo, mas eu quero cursar o direito. Na minha opinião, ler e ler bons livros, né, professor? Acho que o sucesso do profissional começa aí. Um dos segredos. Sem querer cortar o senhor Leopoldo, a gente já está no final aí, quero agradecer o senhor, né? E convidá-lo a voltar aqui para a gente esmiuçar mais até a parte de direitos humanos, que é o que o senhor já veio falar e que tem publicação já em pelo menos um ano já, né? Obrigado, professor. Eu que agradeço o doutor Leopoldo, doutor Arles. Eu volto mais uma vez, honrado com sua presença aqui em estado convalescente, e eu agradeço muito. Mas um programa no EPD qualquer hora. Vamos visitar lá. Mas olha, o que o senhor falou é importante, porque imagina quem ligou a televisão, viu um pé branco levantado e não sabe o que essa botinha representa. Eu agradeço o senhor vir hoje aqui, né? E vim em referência ao senhor, né? Esse curso jurídico que está sendo um dos pontos aqui do estado de São Paulo e também do país. Obrigado. Professor. Bom, doutor Arles, até a próxima semana. Até a próxima semana. Né? Ou segunda-feira lá na Record, o doutor Leopoldo também, que está fazendo a AltV. Tá bom? A Questão de Justiça vai ficando por aqui. Agradece a sua participação e volta na próxima semana. Até a próxima semana.